começar esse estudo do Néctar da Instrução, chamado Upadeshamrita. Amrita significa néctar e Upadesha significa instrução. E a gente vai fazer um estudo bem calmo, é um livro pequeno, né? São apenas 11 versos, mas Prabhupada acrescenta a esses versos suas explicações, que são muito profundas, e a gente vai fazer uma abordagem bem tranquila. Espero que vocês participem com perguntas, comentários, e na medida que a gente for aqui falando, vocês podem solicitar a oportunidade de fazer uma pergunta, ok? Então, Shri Upadeshamrita, o Néctar da Instrução. E primeiro falando um pouco sobre o autor, Rupa Goswami. Então, Rupa Goswami é conhecido como o patrono, né, do movimento de Sankirtan. Tem um verso que nós cantamos, Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantika. E a gente oferece reverências a Rupa Goswami, que foi quem iniciou esse movimento de Sankirtan após a instrução de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele é o líder de todos os Vaishnavas, seguido por seu irmão Sanatana Goswami e por os demais Goswamis de Vrindavana. Então, Rupa Goswami foi dotado de poder, especialmente pelo Sr. Chaitanya, para discorrer sobre o tema mais confidencial, que é Rasa Tattva, ou as verdades sobre raça, sobre os sabores transcendentais das relações entre os devotos e a pessoa suprema, o Senhor Krishna. Então, Rupa Goswami elaborou de uma forma muito sistemática toda essa ciência do serviço devocional, de Bhakti, diferentes estágios, sentimentos e mesmo o meio pelo qual nós podemos alcançar esse estágio perfectivo conhecido como Prema Bhakti. Então, todos nós somos Rupa Anugas, então, seguidores de Shri Rupa Goswami. Então, Rupa Goswami encontrou o Sr. Chaitanya pela primeira vez, perto de sua cidade, Ramakeli. E mais ou menos 20 e poucos anos, 23, 25 anos de idade. E ali ele foi iniciado, ou recebeu o nome de Rupa Goswami, assim como Sanatana Goswami recebeu esse nome Vaishnava, e seu irmão mais novo, Vallabha. E o Sr. Chaitanya estava indo para Vrindavana, e quando ele retorna de Vrindavana para Jagannath Puri, ele encontra Rupa Goswami pela segunda vez em Prayag, Allahabad, e lá ele, junto com Vallabha, ele instrui Rupa Goswami acerca, né, de toda a sua ideia acerca do conhecimento transcendental, né? E então ali ele ilumina Rupa Goswami para que ele possa dar continuidade ao seu trabalho, né? O trabalho do Sr. Chaitanya de espalhar a consciência de Krishna. Como todos nós sabemos, Chaitanya Mahaprabhu deixou apenas como escrito, né, os versos conhecidos como Shikshastaka. Então, ele delegou aos seus principais discípulos o dever de compilar todos os fundamentos chástricos para o seu movimento de Sankirtana.
Então, nesse momento, Rupa Goswami foi orientado, né, acerca de suas ideias, e também recebeu a instrução de que deveria viver em Vrindavana, né, porque a estratégia do Senhor Chaitanya era reviver os lugares de passatempo das lilas de Krishna que estavam praticamente já desaparecidos em Vrindavana. Então, como Krishna havia aparecido em Vrindavana e realizado seus passatempos mais importantes, que são seus passatempos juvenis, né, em Vrindavana, então, o Senhor Chaitanya estrategicamente quis reviver Vrindavana e com ela também os passatempos eternos de Radha e Krishna. Então, ele pediu aos seus devotos mais importantes, que era Rupa Sanatana, Jiva Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, e os 6 Goswamis, devotos intelectuais e muito cultos. Na verdade, o Senhor Chaitanya também queria residir em Vrindavana, mas a pedido de sua mãe Sati, ela pediu para que o Senhor Chaitanya ficasse próximo de Navadvipa. Então, foi sugerido Jagannatha Puri. Então, por isso, o Senhor Chaitanya fica em Jagannatha Puri. Então, o Rupa Goswami, ele vai para Vrindavana e lá ele estabelece o famoso templo de Govinda Ji, que é uma deidade, né, que ele encontrou, que foi instalada originalmente pelo bisneto de Krishna. E ali ele faz muitos escritos. Então, como a gente conhece através de Srinivasa Acharya, numa canção muito famosa, onde ele descreve nessa canção as atividades dos Goswamis, né, que eles viviam uma vida de grande renúncia, né? Rupa Goswami e seus irmãos Sanatana Goswami, eles eram tão cultos, tão preparados, que eles foram obrigados pelo o Qazi, né? Não sei se é um rei muçulmano, eu não sei bem, não conheço bem o cargo em si, mas era o governante local que ele como que obrigou-os a trabalhar para o governo muçulmano, né, dizendo que se eles não trabalhassem, se recusassem aquela ordem, ele iria perseguir todos os Vaishnavas. Então, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, a contragosto, foi trabalhar para o governo muçulmano e, dessa forma, eles foram ostracizados pela classe bramínica, né, que consideraram-os como que caídos devido à sua associação com os mlechas, os muçulmanos. Mas posteriormente, depois de ter se encontrado com o Sr. Chaitanya, Rupa Goswami e Vallabha conseguem fugir e distribuem toda a sua riqueza de uma forma exemplar e depois manda para Sanatana Goswami notícias acerca do seu encontro com Chaitanya e manda também com essa mensagem uma bolsa de moedas de ouro para ajudar Sanatana Goswami a fugir da prisão. Então, com esse dinheiro, Sanatana Goswami ele compra a sua liberdade. Então, os Goswamis são pessoas especiais, não são associados eternos de Krishna. Rupa Goswami, em sua lila transcendental, ele é uma manjari, conhecida como Rupa Manjari. Ela é uma assistente direta de Lalita, que por sua vez é uma assistente direta de Srimati Radharani. Então, Rupa Manjari, ela coordena todo o serviço das manjaris. Então, ele tem uma posição muito, mas muitíssimo exaltada.
Então, nós estamos agora nos deparando com um livro escrito por essa personalidade que vivia embaixo de uma árvore, e não da mesma árvore, para não se apegar. Então, ele vivia a cada dia, dormia a cada dia numa árvore diferente, nos bosques de Vrindavana, identificando as florestas onde ocorreram os passatempos eternos de Krishna. E então nós devemos primeiramente compreender que nós estamos tendo aqui acesso a um texto que não foi escrito por qualquer pessoa, não é um mero escritor, é uma manjari, um devoto puríssimo de Krishna, Srimati Radharani, e sua intenção com esse livro é apenas uma: nos levar a essa condição de amor puro por Radha e Krishna. Então, nós devemos sempre ter como referência para todas essas orientações que nós vamos aqui assistir, vamos ouvir, a referência de tudo isso, o propósito de todos esses ensinamentos é nos conduzir a esse amor puro, esse amor sublime, esse amor imaculado, incondicional por Radha e Krishna. A perfeição de nossa vida. Então, esse livro, o Padeshamrita, ele contém a síntese de todas as instruções, porque, obviamente, existem tantas orientações, mas essas orientações são aquelas mais específicas, mais essenciais. Inclusive, ele vai falar da essência de todos os conselhos. Então, imagine, o conselho já é uma coisa importante, imagine a essência de todos os conselhos. E, principalmente, dado por Rupa Goswami. Então, eu estou fazendo um pouco essa introdução para que a gente veja esse livro com muito carinho, com muita atenção, porque ele, de fato, é extremamente importante para o nosso avanço espiritual. Ele foi comentado por Prabhupada, comentado por Srila Bhaktisiddhanta, por Bhaktivinoda Thakur, e muitos outros grandes acharyas comentaram esse livro de Rupa Goswami e destrincham essas instruções que se encontram de uma forma muito sintética. Tá? Então, aproveitem as orientações de Rupa Goswami, vamos nos associar com Rupa Goswami através de conhecer e de seguir suas instruções. Tá? Alguém tem alguma pergunta até agora? Maharaj, tem uma pergunta pelo chat, o senhor consegue ler daí? Quer que eu leia? Não, por favor, me pergunte. Tá. Então, antes de eu fazer a pergunta, vocês têm, os microfones de vocês estão todos mutados, mas todos têm a opção de desmutar e fazer a pergunta diretamente, tá? Se vocês quiserem. Se não, podem escrever também no chat que a gente repassa para o Maharaj. Então, Maharaj, é uma pergunta da Bhaktin Vanessa. Ela quer saber, ela tem uma curiosidade sobre quem eram os filhos e bisnetos de Krishna, devido à sua divindade. Eles eram semideuses, almas elevadas, ou quer saber se existe algo sobre isso? Os filhos diretos de Krishna foram todos junto com Krishna quando Krishna partiu desse mundo, né? O Bhagavatam descreve o momento em que toda a dinastia Vrishni ela se confronta, né? E aí nesse momento todos juntos partem para essa dimensão espiritual. Eu, particularmente, não conheço detalhes acerca dos netos de Krishna, o bisneto de Krishna. Obviamente, essas pessoas não são pessoas comuns, né? Mas eu não posso
afirmar categoricamente, porque não li através de alguma autoridade, assim, autoridade reconhecida sobre assim, a natureza dos netos de Krishna, se são semideuses, o que de fato essas personalidades são. Tá bom? Mesmo quando Krishna descende a esse mundo, como a gente vê no Bhagavatam, Krishna, antes de aparecer, ele pede para que os semideuses e as semideusas, tá, eles apareçam para criar toda uma atmosfera e ajudá-lo também na sua missão. Então, Krishna vem com alguns dos seus associados pessoais diretamente do mundo espiritual e também muitos devotos que já habitam esse mundo material em diferentes dimensões, eles também nascem na família de Krishna ou em alguma dinastia que esteja relacionada com Krishna para ajudar na sua missão dentro desse mundo material. Ok? Podemos continuar? Então, vamos em frente. Então, vamos agora ler um pouco do prefácio do livro que foi feito por Srila Prabhupada. É um prefácio muito significativo. Tá? Então, o movimento da consciência de Krishna é realizado sob a supervisão de Srila Rupa Goswami. Nós já falamos sobre isso. Os Gaudiya Vaishnavas, isto é, os Vaishnavas bengalis, na sua maioria, são seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dos quais os 6 Goswamis de Vrindavana são os discípulos diretos. Já falamos sobre isso. Então, Chaitanya Mahaprabhu apareceu a fim de conceder à sociedade humana a bênção da ciência de Krishna. Dentre as atividades do Senhor Krishna, seus passatempos de amor conjugal com as golpes são as mais elevadas. Portanto, para que possamos compreender a missão do Senhor Chaitanya e seguir-lhes os passos, devemos seguir seriamente os passos dos 6 Goswamis de Vrindavan. Então, aqui a gente poderia falar muitas coisas sobre esse pequeno parágrafo do prefácio. Mas eu vou falar algumas poucas palavras. Primeiramente, é que é importante a gente compreender qual é essa bênção principal que o Senhor Chaitanya trouxe para todos nós. Porque muitas vezes nós podemos nos perder na imensidão de filosofia, de conhecimento, de regras, instituição e tantas coisas que podem nos confundir acerca dessa meta essa meta que foi trazida pelo Senhor Chaitanya. Então, aqui Prabhupada fala que Chaitanya veio trazer essa ciência, ou todo o conhecimento acerca de Krishna. E Krishna, como é uma pessoa, essa ciência também se refere à sua vida, como uma pessoa, seus relacionamentos, as pessoas com as quais ele se relaciona. E dentre a sua vida, as suas atividades, a sua relação conjugal com essas mocinhas que são yogis perfeitos, que alcançaram a perfeição. Bom, boa parte deles, outros são almas eternamente liberadas. Veio mostrar como essas atividades ocorrem, a natureza dessas atividades, e toda essa ciência que envolve esses relacionamentos. Então, com tudo isso, o Senhor Chaitanya também veio trazer a oportunidade de também alcançarmos essa posição tão rara, que é a posição de ter um relacionamento direto
com Deus. Pelo menos isso é o que o Senhor Chaitanya veio nos trazer. Apesar de que algumas tradições considerem que Deus esteja muito distante de todos nós, que no certo sentido está, mas não que ele seja inalcançável, não que ele não possa, não que não possamos ter uma relação direta com ele. Então, uma vez que somos partes integrantes dele, somos um ser espiritual, atingindo nossa condição, né, de consciência pura, nós podemos habitar, né, isso é um tipo de liberação, morar no mesmo planeta do Senhor Supremo e desfrutar dos mesmos passatempos com o Senhor Supremo. Então, o Senhor Chaitanya veio nos preparar para esse relacionamento pessoal com Krishna. E aqui ele continua, Prabhupada. Então, para que a gente possa compreender a missão do Senhor Chaitanya, e não só compreender, mas também seguir os seus passos. Então, antes, a gente precisa seguir seriamente os passos dos Goswamis de Vrindavan. Então, aqui, Prabhupada é muito categórico em explicar que os 6 Goswamis de Vrindavana são o nosso referencial principal. Claro, Prabhupada também, obviamente, que esteve tão próximo de todos nós, né? Mas Prabhupada é um seguidor de Rupa Goswami, Prabhupada é um seguidor de todos esses Goswamis. Então, nós podemos compreender e seguir os passos dos Goswamis através também das orientações de Srila Prabhupada, porque foi ele quem nos trouxe todos esses ensinamentos e que tem, por exemplo, através do Néctar da Devoção, Bhakti Rasamrita Sindhu, comentado os ensinamentos do Rupa Goswami para facilitar a nossa compreensão acerca dos seus ensinamentos, assim como os trabalhos de Sanatana Goswami, Krishnadas Kaviraj. Então, Prabhupada que está nos aproximando de nossa sucessão discipular e de todo esse conhecimento especial. Bom, gente, está chovendo aqui, então acho que vocês estão ouvindo algum barulhinho aí, não é? Isso é chuva, tá? Está atrapalhando muito? Dá para ouvir. Dá para ouvir. Eu estava até procurando se tinha algum microfone aberto de algum participante, mas então é a chuva mesmo, né? Oi? Tá tudo bem, a gente está ouvindo bem o senhor, viu? Dá para ouvir o barulho da chuva, mas estamos lhe ouvindo bem. Ok. Então vamos continuar o prefácio do livro. Então vejam bem as palavras que Prabhupada usa nesse prefácio. Prabhupada escolheu algumas palavras para explicar, para exprimir, né, a sua compreensão, a sua visão de todo esse conhecimento. Então, quando a gente se depara com um texto e começa a ver assim, essas palavras, a gente precisa entender que elas foram pensadas, escolhidas com um propósito, né? Então, todo autor, quando vai escrever um livro, um texto, um ensaio, ele tem dentro de si uma ideia que ele quer passar para as pessoas. Então, ele vai escolher, dentro da sua capacidade, algumas palavras que sejam capazes de exprimir o que ele quer transmitir para a sua audiência. Então, Prabhupada aqui também, ele escolheu algumas palavras para transmitir para todos nós aquilo que ele entende que seja o que foi deixado por Rupa Goswami no Padechandra. Então, o que ele começa a dizer aqui? Olha, ele fala o primeiro dever. Então, ele não está falando que é o segundo, que é o terceiro, que é o quarto. Ele está falando que é o primeiro. Então, isso significa que a gente deve levar isso muito a sério. Porque senão ele poderia dizer, olha, o último dever que vocês têm que... A última coisa que vocês têm que pensar na vida espiritual é controlar a mente e os sentidos. Ele não disse isso. Ele disse que o primeiro dever. Então,
é algo que a gente tem que considerar muito seriamente. O primeiro dever em todos os assuntos espirituais. Olha as palavras. Primeiro dever, todos os assuntos espirituais, é controlar a mente e os sentidos. A menos que se controle a mente e os sentidos, uma pessoa não pode avançar na vida espiritual. Eu acho que é uma afirmação muito categórica, né? Claro, quando ele fala não pode avançar na vida espiritual, ele está falando de uma forma, avançar na vida espiritual de uma forma, como eu posso dizer, considerável, de uma forma expressiva. Claro que se a gente pratica nossa vida espiritual, mesmo que a gente não tenha esse controle sobre nossa mente, os nossos sentidos, a gente vai fazer algum progresso espiritual. Mas avançar seriamente na vida espiritual, isso significa realmente resgatar nossa identidade espiritual, né? Sairmos da condição de influência material, dos modos da natureza, e nos identificarmos com esse ser espiritual que somos, e começarmos a adentrar a dimensão espiritual mesmo nesta vida, isso requer, sem sombra de dúvidas, controle da mente e dos sentidos. Porque se a gente não controla a mente é que vai nos controlar. E ela nos controla através, né, de muitos mecanismos, principalmente através dos apegos. Então, nós temos uma experiência, né, de que quando estamos cantando nossa japa, a nossa mente nos arrasta para muitos lugares, para muitos pensamentos, passado, futuro. Dessa forma, ela nos impede de mantermos nossa mente, nossa consciência fixa em Deus. Consequentemente, nós não conseguimos adentrar, meditar, entrar em samadhi, nessa dimensão espiritual, que é o sucesso, né, dos yogis, esse samadhi, essa absorção ininterrupta. Então, sem um controle da mente, sem um controle dos sentidos, esse samadhi, essa absorção completa, não é possível. É isso que aqui Prabhupada está explicando, e é isso que Rupa Goswami está explicando, porque ele não vai aqui passar instruções para a gente chegar só na metade do caminho. Ele está trazendo para a gente instruções que vão nos levar à perfeição, ao último estágio, né, do caminho espiritual. E para isso, a gente vai precisar, em dado momento da nossa caminhada, alcançar um controle completo sobre nossa mente e sobre nossos sentidos. Ok? Vamos continuar. Qualquer pessoa neste mundo material está absorta nos modos da paixão e da ignorância. Uma pessoa deve se elevar à plataforma da bondade, Sattva Guna, seguindo as instruções de Rupa Goswami, e depois será revelado tudo sobre como ir mais longe. Olha o que aqui Prabhupada está nos dizendo, né? Que a gente precisa desenvolver um estilo de vida no modo da bondade, um estilo de vida sáttvico. Transcender essa paixão, transcender a ignorância, essas atividades que estão influenciadas por esses modos, e na medida que a gente vai se colocando no modo da bondade, tudo o que a gente precisa para ir mais longe vai ser revelado. Porque, na verdade, gente, o avanço espiritual, o nosso regresso para a nossa morada espiritual é um processo realizado por uma grande equipe, onde o Paramatma, que é o próprio Krishna, é o supervisor, o comandante. Então, a gente tem um mestre espiritual, que é esse Paramatma, né, externizado,
E a gente tem os outros Vaishnavas e a própria vida como ferramentas para o nosso desenvolvimento. Então, todos nós podemos ficar tranquilos que, na medida que nós formos galgando determinados estágios, o próximo estágio vai ser revelado. Assim como, por exemplo, nós estamos aqui nos propondo a estudar todos os versos do Padeshamrita. Então, vocês podem ficar tranquilos. Então, ninguém precisa ficar apreensivo de querer, hoje mesmo, já ver o 11º verso. Não, a gente vai ver os versos passo a passo. Então, quando a gente alcança certa plataforma da vida espiritual, o passo seguinte vai ser nos mostrado de alguma forma. Então, a espiritualidade, mesmo Krishna, ele não vai nos revelar algo que a gente não vai poder compreender, não vai poder assimilar, porque está muito além da nossa compreensão. Então, muitas vezes, por vaidade, por orgulho, por dizer que eu pratico Raganuga Bhakti, que eu sou um devoto, que estou, sei lá, falando de práticas muitíssimo elevadas, apenas para demonstrar aos outros uma espécie de vaidade, dizer que eu sou especial, que eu sou um devoto muito avançado, mas isso tudo é uma bobagem. Então, sem um controle da mente, sem um controle dos sentidos, né? Isso não é possível um avanço sério, um avanço considerável. Isso já foi explicado, o próprio Rupa Goswami explica que aquelas pessoas que falam de relações íntimas com Cristo, mas que nunca praticaram sadhana bhakti seriamente, que não desenvolveram uma prática espiritual séria, em geral, essas pessoas são apenas farsantes, né? Então, tudo será revelado, mas a gente precisa dar passo a passo. Se eu sou um devoto iniciante, eu tenho que me preocupar com o que eu tenho que fazer como iniciante. Depois, se eu sou um devoto já iniciado, eu tenho algumas responsabilidades. Depois que eu tomo Brahmana, tenho outras responsabilidades. E assim a gente vai galgando passo a passo. E tudo o que a gente precisa vai ser nos outorgado. Se não é, é porque nós estamos estagnados. Estamos parados. Não estamos evoluindo. Então, se a gente quer aprender temas mais complexos, precisamos nos qualificar para isso, tá? Então, pelo menos temos que nos situar em Sattva Guna, ter uma vida no modo da bondade, limpeza, conhecimento, equanimidade, bondade, sei lá, tantas virtudes estão situadas no modo da bondade. Então, vamos terminar aqui o prefácio. O progresso no caminho da consciência de Krishna depende da atitude do seguidor. O seguidor do movimento da consciência de Krishna deve se tornar um Goswami perfeito. Então, aqui Prabhupada está falando que o seguidor do movimento da consciência de Krishna. Então, ele não está se referindo a homem ou mulher. Ele está se referindo a todos. Que todos devemos nos tornar Goswamis perfeitos. Isso significa que todos nós, homens e mulheres, almas em corpos femininos e masculinos, precisamos ter domínio sobre nossa mente e nossos sentidos. Isso não é um privilégio de uma determinada classe. Não, isso é um estágio de vida que uma alma alcança após sua maturidade espiritual. Após sua maturidade espiritual, ele vai desenvolver essa posição de ser Swami, ser senhor dos seus sentidos. Tá? Então, isso é para todos. Então, qualquer pessoa
que queira tornar-se um devoto perfeito de Krishna, então Prabhupada fala, deve ser um Goswami. A menos que alguém controle seus sentidos e sua mente, não poderá tornar-se um Goswami. Eu acho que Prabhupada, aqui ele é muito insistente nesse tema. Não há nenhuma dúvida, Prabhupada repetiu diferentes vezes, diversas vezes, sobre este ponto fundamental do nosso progresso espiritual. Então, falando novamente, só para indicar que essas instruções é para que nós possamos alcançar a plataforma perfeita de vida, que é Prema Bhakti, despertar nosso amor puro por Deus. Não há possibilidade de desenvolvermos esse amor puro, que é isento de qualquer outro interesse, de qualquer sentimentos inferiores, sem que a gente tenha completo domínio sobre nossas paixões, tenhamos superado a luxúria, superado a inveja, superado todos as emoções e os sentimentos inferiores. Então, esse é o nosso grande desafio, é o desafio da nossa vida. Ok? Alguém tem alguma pergunta até agora? Eu não tenho exatamente uma pergunta, mas eu queria dizer que é incrível como a mente é de extrema importância em todo o processo espiritual e até na vida, né? Se você não tiver com a mente bem posicionada, você não consegue evoluir, nem até nesse mundo você não consegue ter bons resultados, né? Isso foi uma coisa que já vinha me chamando a atenção faz tempo em outras palestras, e hoje assim, eu tive certeza, né? Porque a primeira coisa que disse foi da mente. Então, era mais esse comentário que eu gostaria de fazer aqui, da importância que tem você ter a mente bem posicionada para poder evoluir. Quem está falando? A sobrinha do Parama, Rosilene. Tudo bem. Pois é. Então, porque a mente, nós temos os nossos sentidos, né, para trabalhar, e esses sentidos eles interagem diretamente com as coisas do mundo, né, com os objetos e tal. Agora, a mente, ela é o principal instrumento da interiorização. Através da mente, nós podemos pensar em Deus. E através desse pensamento, através da oração, né, através dessa conexão, a gente sublima, né, as influências mais densas desse mundo e adentra nessa dimensão espiritual. Então, a mente tem essa função, não é? De nos conduzir para essa dimensão sutil, essa dimensão espiritual. Então, como nós estamos nesse mundo já há muito tempo, então a mente ela ficou condicionada a atividades exteriores. E também essas atividades exteriores, a nossa cultura, a nossa formação, nossos traumas complexos e tantas outras coisas que estão dentro da nossa psique, elas invariavelmente inviabilizam nossa capacidade de meditar, de se interiorizar. Por isso que a mente ela é fundamental no processo. E como a gente tem falado antes, controlar a mente nem é ainda uma atividade espiritual. Controlar a mente é algo que todo mundo deveria saber fazer, né? Como você mesmo disse, mesmo para viver nesse mundo, a gente precisa ter domínio sobre nossa psique, né? Porque ela ocasiona doenças, ocasiona muitos problemas de relacionamento, conflitos,
né, sofrimento e muito mais. Agora, a gente vai falar um pouco mais à frente como nós devemos controlar essa mente. Aí, como a gente vai começar realmente a usar a mente para um propósito espiritual. Porque a gente pode controlar a mente como um soldado numa guerra para um propósito meramente material, um político controlar a mente diante de uma situação, um líder diante de uma situação, um funcionário diante de uma situação, ele vai ter que controlar a sua mente, controlar talvez a ira, controlar a revolta, né? Porque se ele demonstrar isso, ele pode ser demitido, ele pode ter uma consequência. Então, a gente precisa ter domínio sobre essas faculdades, né, da nossa psique, mas isso ainda não é espiritual. Então, a gente vai falar, né, da parte espiritual depois. Então, ser um Goswami significa controlar os sentidos, controlar a mente, para saber utilizar isso de forma espiritual. Tá certo? Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Meu nome é Kátia, eu queria fazer um comentário. Pois não, Kátia. Então, achei muito interessante o que o senhor colocou, né? Que a gente não deve ter essa ansiedade ou uma pressa para ler os livros e ir seguindo esse caminho, porque eu venho até passando por isso devido à pandemia, e agora que eu comecei a estudar mais, a ler mais os livros, né? Então, o que eu sinto é que cada vez mais que eu leio, que eu estudo, que eu rezo a minha japamala, que eu reverencio Krishna na minha casa, cada vez mais, assim, eu dou um passo em direção a Krishna e Krishna vem dando, assim, vários passos na minha direção, no sentido de eu estar conseguindo relacionar o que eu leio e trazendo isso para a minha vida, para o meu cotidiano. Então, eu vou fazendo as leituras e eu vou compreendendo como que eu posso usar essas leituras na minha vida, né? Então, esse movimento é uma coisa preciosa. E aí, cada vez mais eu sinto a presença de Krishna na minha vida, né? Porque, por exemplo, uma coisa que no passado ia me levar a uma tristeza, né? Eu ia ficar triste, chorando, alguma coisa assim. Hoje em dia, não, eu vejo tudo com muito mais tranquilidade, porque eu ofereço tudo que eu faço a Krishna. Então, se eu ofereço tudo a ele, né, e outras pessoas recebem alguma coisa desse serviço que eu tenha feito e não goste, ou faça uma ofensa a mim, isso já não me causa nenhum tipo de tristeza, né? Porque já foi oferecido a Krishna, né? Se eu faço uma comida e eu ofereço a Krishna e depois eu ofereço a uma outra pessoa, essa pessoa, né, assim, nem liga para aquela comida, aí isso já não me afeta, né? E então essa questão de você estudar, de você reverenciar, de você rezar sua japa e de você trazer todo esse conhecimento para a sua vida é uma coisa maravilhosa, porque você ganha em termos assim de ser espiritual e você ganha em termos da consciência, né? É como se os véus fossem retirados dos seus olhos aos poucos e você começa a olhar para tudo com um olhar muito diferente, né? É como se a sua vida fosse purificada. Então, é uma coisa assim tão maravilhosa que eu fico assim, e agradeço muito a Deus. E o senhor veja bem, né? Os cursos vão aparecendo na minha vida, né? Eu estou fazendo agora esse curso com o senhor, aí de repente eu escuto uma live também. Então, Krishna é assim muito misericordioso, eu só tenho que agradecer, porque eu tenho pouco tempo, eu não sou nem iniciada, mas como que esse conhecimento tem assim transformado a minha vida, né? Eu acho que a minha alma ganha em luz, né? Eu estou assim, me sentindo assim uma pessoa assim se abrindo para isso tudo. Então eu só tenho que agradecer. Hare Krishna. Obrigado, Kátia, né? É isso. Então, assim, a gente tem que se preocupar primeiramente com os primeiros passos e automaticamente, à medida que a gente for aprendendo, como você bem falou,
Krishna está acompanhando tudo. Então, quando ele vê que a gente já está precisando de uma nova lição, ele vai providenciar. Só que a gente tem que aprender a lição anterior, né? Então, a gente aprende uma lição, aprendi, agora vou à próxima lição, depois a próxima. Então, a gente não precisa ficar afobado, a gente só tem que ficar sério na lição que a gente tem que aprender, sem se preocupar com a próxima que vem, né? Vamos nos dedicar a essa primeira lição. Então, a gente já aprendeu, por exemplo, que temos que cantar os santos nomes, que temos que servir a Krishna com muito cuidado. Então, a gente pensa que, eu já cozinho, já está bom. Não, não é só cozinhar. Eu cozinho e ofereço. Tá bom, você cozinha e oferece, mas agora você vai ter que cozinhar e oferecer com muito amor, com muita dedicação, com muita atenção. Então, o mesmo serviço de cozinhar, ele pode ser feito em diferentes graus de consciência. Então, uma vez que a gente domina um determinado serviço, a gente precisa depois aperfeiçoar toda a emoção e todos os sentimentos por trás do que a gente está fazendo. Então, sempre existe algo para a gente crescer, a gente se aperfeiçoar. Tá bom? Então, muito obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu queria fazer, aproveitando, né, essas belíssimas palavras da minha amiga Kátia, a Ivan, que está falando aqui do Rio de Janeiro, aproveitando, né, esse momento, né, que a Kátia comentou, eu fico pensando, né, porque normalmente a gente acaba sempre se prendendo ou tentando tomar como referência algum aspecto quantitativo, né, desse processo todo, né, tipo, quantos livros eu já li, quantas voltas na japa eu estou dando, se é suficiente, se não é suficiente, se eu tenho ou não um altar com deidade em casa ou não, enfim, uma série de outras, de outros aspectos, né? Mas eu sempre fico com uma pergunta, né? Que assim, como é que a gente percebe isso? Parece que é uma pergunta meio óbvia, né? Mas como é que a gente percebe que a gente está na direção certa, né? Mesmo fazendo o que a gente acha que ainda não é suficiente, mas é o que a gente acha que está no caminho, a gente não tem certeza, eu pelo menos não tenho essa certeza de que eu estou fazendo a coisa certa e que eu estou seguindo o caminho certo. Entendeu? Eu acho que a minha mente ainda é muito volúvel ainda nessa história toda, né? Eu me preocupo ainda com, será que é isso que eu estou fazendo? Será que esse caminho que eu estou seguindo, que eu estou fazendo, está me levando na direção certa? Como é que eu percebo isso? Uhum. Olha, primeiro a gente tem uma orientação, né? A gente tem as escrituras, tem o mestre espiritual que vai dizendo quais são os primeiros passos que a gente vai tomar, né? Então, por exemplo, vamos cantar os santos nomes. O ideal é cantar 16 voltas de japa, né? Então, a gente vai começando a praticar o processo, né? Como a Kátia estava falando, na medida que a gente vai praticando, a gente vai começando a desenvolver uma certa capacidade de perceber as coisas de uma forma diferente, né? Uma capacidade também de analisar os nossos próprios sentimentos, nossa própria condição. Então, nós temos um referencial de comportamento ideal, que são desses grandes devotos, desses grandes Vaishnavas. A gente vai comentar um pouco isso a partir do primeiro verso. Eu não sei, talvez a gente vai ler o primeiro verso, comentar um pouco, tá? Mas a gente não vai abarcar tudo nessa aula. Eu estou querendo fazer uma coisa bem tranquila com vocês, não estou querendo fazer aquele tipo de aula, vamos ver um verso hoje, vamos acabar de todo jeito. Não, eu estou querendo fazer algo bem interativo, da gente conversar, porque existe muito para a gente trabalhar nesse livro, nesse tema, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, a ira. A ira pode ser um sentimento, pode ser uma emoção, e Rupa Goswami vai falar, por exemplo, que a gente deve ter controle sobre a ira. Mas o que é de fato controle? É não ter ira nenhuma? Ou é usar a ira de uma forma adequada? Porque a ira nunca vai deixar de existir. Então, o processo de evolução espiritual, ele é um processo muito dinâmico e vai acontecendo em muitas frentes.
nós vamos mudando nossa percepção do mundo, nossa visão do mundo. A gente vai mudando muitos maus hábitos. A Rupa Goswami começa a explicar que os primeiros passos da Bhakti Yoga, a gente vai começar a ir superando os anartas, né, as coisas indesejáveis, a gente vai começando a ter uma vida mais auspiciosa. Então, isso significa que a gente vai começando a desenvolver virtudes, paciência, mais compaixão e as virtudes de uma maneira geral. A gente vai mudando, as próprias pessoas percebem que a gente está mudando. Tudo isso é progresso espiritual. Né? Agora, o que eu estava falando aqui anteriormente é que, às vezes, a gente fica muito angustiado ou fica muito apressado de querer fazer algo que está muito além do nosso alcance. Se eu pedir, por exemplo, a Kátia hoje, Kátia, você tem que aprender, você tem que controlar sua mente hoje. Não é possível, é um processo gradual. Não é? Então, a gente tem que começar do começo, então fazer o beabá. Eu não sei, Ivan, quanto tempo você conhece o movimento e tudo, mas... Não tem 2 anos. 2 anos, né? Então, existem os sintomas, né? Os sintomas de avanço espiritual. Então, quando a gente, de fato, está avançando, né? A gente está avançando em conhecimento, está avançando em desapego, compreensão de si mesmo. Então, existem muitos sintomas que vão demonstrando. Às vezes, a gente até esquece como é que a gente era antes, né? Mas a gente olha tantas vezes para frente que a gente esquece como é que a gente era. Então, a gente está tão apressado em alcançar esses estágios mais elevados, né, que, às vezes, a gente esquece o quanto a gente já cresceu. A Kátia estava falando justamente sobre isso. Né? Então, a gente que está há muito tempo no movimento, quando ouve isso, acha tão interessante, porque quem está começando, a prática ela é tão, como posso dizer, tão eficiente, né? E os resultados são muito imediatos. Mas quando a gente já está numa condição de bem mais tempo, então os nossos avanços talvez não sejam tão vistos, porque se trata de coisas muito mais sutis, se trata de coisas bem mais assim elevadas, né? Então a gente está trabalhando mais agora com os nossos desafios são muito maiores, então não são coisas tão perceptíveis como alguém que está assim, preso, assim, estava há pouco tempo envolvido completamente com o mundo e tem tantas coisas para serem retiradas, né, da vida, de hábitos e tudo, que há uma percepção muito clara dessa mudança. Mas, quando a gente começa a praticar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, já não tem mais novidade, né? Então, assim, não tem novidade no sentido das práticas, a filosofia básica a gente já compreende, então as novidades vão existir dentro do campo da realização espiritual. Então, se uma pessoa não está praticando a consciência de Krishna seriamente, não é cantar japa de qualquer jeito, não é fazer as coisas de qualquer jeito, mas como um yogi mesmo, praticando o processo seriamente, então essas realizações, essa transformação não vai acontecer de uma forma célere, de uma forma mais perceptível. Então, tudo também vai depender da intensidade do praticante, tudo isso vão exercer influência sobre os sintomas do desenvolvimento espiritual de cada um. E a gente vê isso claramente no movimento, pessoas que entram juntos e um avança muito rapidamente, e você vê que é uma pessoa dedicada, séria, gosta de ler, e outro não leva as coisas muito a sério, está mais a fim de tomar praçada. Então, assim, não há uma mudança considerável. Né? Então, a principal mudança é no comportamento. A principal mudança é comportamento, porque quando a gente muda internamente, muda a nossa visão de mundo, a gente muda também o nosso comportamento, os comportamentos equivocados, né? A gente vai ficando cada vez mais estável, mais equilibrado, né? Não tem tantos altos e baixos emocionais, tudo isso faz parte
do desenvolvimento espiritual. Ok, Ivan? Ok. Muito obrigado. Não sei se ajudei. É por aí, sim. Eu até achei até que minha pergunta estava sendo um tanto quanto redundante depois de tudo que a Kátia já tinha falado, né? Mas eu acho que são esses aspectos. Eu acho que a própria percepção mesmo que a gente vai tendo disso, ela vai sendo apurada com o tempo. Talvez seja um pouco isso também. Na medida em que a gente amadurece, vai se tornando Exatamente. mais sensível a essas mudanças, né? Mesmo Exatamente. O ponto é que quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai perceber aquilo que é inadequado, né? Então, muitas vezes, a gente não tem capacidade de perceber isso. Então, à medida que a gente vai se purificando, a gente vai refinando a nossa vida, então, esse refinamento é como que vai levando você para uma altitude de onde lá você consegue ver muito mais. Então, isso é conquista que a gente vai obtendo com o tempo, com a nossa prática. Então, às vezes, uma pessoa está fazendo algo, ela nem percebe que está fazendo algo inadequado. Mas um devoto bem mais avançado vai olhar para ele, não vai criticar, mas vai ver, e vai entender, vai ter compaixão, vai esperar, essa pessoa ainda precisa passar por muita coisa, porque ela não percebe, ela não consegue ver. Então, tudo isso é fruto do nosso desenvolvimento espiritual. Ok? Ok. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho, eu não sei se eu vou conseguir explicar bem, mas na questão assim, a gente esperando assim, o nosso tempo e caminhando, a gente pode ter a certeza de que a gente vai conseguir estar com Krishna ainda nessa vida, porque eu vejo assim que a preocupação assim, de alguns livros de Prabhupada que a gente lê é realmente assim, tipo, aproveitar enquanto a gente tem essa vida humana, né? Então, assim, acho que quando a gente entende assim, o que a gente não quer passar mais é pela Terra novamente, a gente quer ir juntamente com Krishna, né? Então, assim, entender nesse processo que a gente pode, tipo, ter certeza que a gente vai conseguir chegar a isso. Eu não sei se eu consegui me explicar bem. Veja bem, Vanessa, você quer estar com Krishna? Sim, claro. Então, comece a estar com ele agora. Quem é que está impedindo? Uhum. Hein? Alguém está impedindo você de estar com ele? Não. Então, mas é fácil estar com ele constantemente? Não, não é fácil. Então, e o que é que está impedindo você de estar com ele? Eu acho que sou eu mesma, né? Minhas Exatamente, é limitações. você mesma. Então, você precisa se conhecer. E você precisa se observar e saber o que é que existe em você que está impedindo de você estar com Krishna. Porque ele não está impedindo, eu não estou impedindo, ninguém está impedindo. Então, a gente vai começar a perceber que a nossa forma de pensar, que a nossa mente, que a nossa cultura, que é toda a nossa formação, que é o jeito que eu sou, está me impedindo de estar com ele. Né? Porque a gente pode ter controle sobre a mente. Se eu pedir para você agora, por exemplo, pense na sua mãe, você vai simplesmente dizer, vou pensar na minha mãe, você vai pensar na imagem da sua mãe. E você comandou todo esse processo. Então, se você diz, eu quero pensar em Krishna, então você vai pensar em Krishna. Só que você não diz isso constantemente. Você entendeu intelectualmente que é isso que você tem que fazer, é isso que você quer fazer, na verdade, mas você não tem ainda capacidade de dominar este instrumento no qual você vive no momento, que é esse corpo, que é essa mente. Então, quando a gente está cantando japa, por exemplo, onde nós somos instruídos que a gente deve pensar no santo nome e se concentrar, a gente vê que a nossa mente está nos arrastando para muitos lugares. E muitas vezes a gente segue porque a gente tem apego a essas coisas ainda. Então, a gente precisa entender e reconhecer a nossa condição de alma condicionada. Então, nós temos um desafio muito grande, tá certo? Então, a gente acumulou uma bagagem imensa e é como alguém que quer subir uma montanha, né? E sabe que
subir uma montanha cheio de bagagem, cheio de mala, não é possível. Ela vai ter que começar a retirar aquelas coisas desnecessárias. Então, se você quer estar com Krishna, o segredo é estar com Krishna o tempo todo. E quando você abandonar o corpo, você vai estar com ele. É muito simples. Agora, a gente tem que retirar tudo aquilo que está me impedindo de estar com Krishna. Então, a gente vai ter que começar a fazer escolhas na nossa vida. Eu quero Krishna mesmo? Então, por que eu troco Krishna por um futebol, por isso, por aquilo outro, e tantas outras coisas? Então, porque no fundo, o nosso apego por Krishna, a nossa afeição por Krishna, ela não é tão significativa. Um casal é namorado, não vai ter nenhuma dificuldade de estarem juntos. Eles vão estar ligando o tempo todo, vai estar no Zap o tempo todo e vão ficar marcando encontro. Eles não vão querer ficar separados nem um pouco, porque estão enamorados, estão apaixonados. Nós não estamos apaixonados por Krishna. Isso é a realidade. A gente entende que ele é essa pessoa suprema e tudo mais, que essa perfeição, que esse mundo é uma miséria, mas o nosso apego, a nossa afeição por Krishna, nosso amor por Krishna, ele ainda é muito incipiente. Tá? Então, muitas vezes, a nossa motivação para sair desse mundo não é o nosso nos encontrar com Krishna, é sair desse mundo. Então, ainda existe o interesse de sair desse mundo. Mas Krishna, o devoto, ele é nishkama, né? Ele não tem desejos materiais, nem mesmo desejo de liberação. Por quê? Porque, na verdade, ele só quer Krishna. É só isso que o devoto quer. Não importa se ele está no inferno, se está no céu, não importa aonde ele está. Ele quer estar com Krishna. Então, isso é Bhakti. Então, a gente, no processo de Bhakti, a gente vai precisar ser muito introspectivos para identificar todos os meus anartas. A gente tem uma fase do processo de Bhakti chamada Anarta Nivriti, e quando a gente ultrapassa essa fase, a gente alcança Nishta, que é essa estabilidade espiritual. Então, consequentemente, na medida que a gente vai retirando essas coisas que me impedem de estar com Krishna, eu vou ficando cada vez mais tempo com ele, até o momento de ficar o tempo todo com ele, sem esquecer nenhum momento. E ele vai ajudando a gente. Só que o culpado não é o mundo, o culpado não são as pessoas que estão do meu lado, sou eu apenas. Eu tenho que resolver a minha vida. Eu tenho que decidir a minha vida. Então, a nossa escolha deve ser a escolha por Krishna. Tá? Mesmo escolhendo Krishna, a gente vai se deparar com os nossos apegos, nossos condicionamentos, nossos complexos, nossos traumas, nossos medos, nossos desejos, nossos anseios, nossos planos, tanta coisa que a gente construiu. Ok? Então, a gente pode continuar com os nossos planos, a gente pode ter tudo isso, mas à luz do conhecimento transcendental. Tá? Então, a gente poderia falar muito sobre esse tema. Tá? Eu espero que todos tenham um pouquinho de paciência. Eu acho muito importante a gente conversar sobre as partes práticas da nossa filosofia ou teologia, porque não adianta a gente às vezes obtém um conhecimento, mas a gente não sabe como colocar esse conhecimento em prática ou compreender isso de uma forma muito realista com a nossa vida, né? Então, esse exemplo que eu dei agora de você, né, Vanessa? Você quer estar com Krishna? E a gente se pergunta, por que eu não estou com Krishna? Então, quando a gente ouve aqui que é necessário controlar a mente e os sentidos, é por isso. Porque a mente e os sentidos têm seus próprios impulsos. E se a gente não controla, a gente é arrastado por eles. E é arrastado bem para longe de Krishna. Então, esse é o processo da consciência de Krishna. Então, uma vez que a gente tem
vai conquistando esse domínio, né, gradativamente também a gente vai poder conviver com o mundo, conviver com as pessoas de uma forma muito tranquila. Né? Porque a gente já não está mais condicionado, a gente a gente não tem mais aquele apego, aquelas coisas todas, né? A gente vai ter mais facilidade de compreender a situação de cada um, o estágio que cada um está, ter mais paciência, tolerância. Gente, é uma transformação mesmo. O processo de Bhakti exige uma grande transformação. Não é aquela coisa de ir para missas. Não estou criticando missas, assim, ir para o templo e ali depois vai embora. Não. Um processo de autoanálise constante, reforma íntima. Se não fizer essa reforma íntima, não vai conseguir manter a mente fixa. A mente vai arrastar o tempo todo. Entendeu, Vanessa? Sim, muito obrigado, muito esclarecedor, viu? Muito obrigado mesmo. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? A Unchante mandou uma aqui no chat, dizendo que ela não entendeu porque gostar de futebol nos afasta de Krishna. Porque o quê? Gostar de futebol nos afasta de Krishna. Depende, né? Depende da paixão que você tem pelo time, né? Claro, se você é um devoto já experiente, maduro, e vai assistir uma partida de futebol, isso não vai causar nenhum problema. Mas tem certas classes de devotos que se influenciam bastante, ficam nervosos, brigam, e chegam em casa mal-humorado. Então, isso não é legal. Como na política, né? Quantos devotos brigaram aí nos meios de comunicação? Lembram? A confusão que foi. Por que não foram transcendentais, né, o suficiente para conversarem de uma maneira educada, de uma maneira amistosa, tentando, né, fazer uma abordagem científica? Não, a coisa parte para a baixaria, porque não há maturidade. É um fato. Então, não é só em relação a futebol, é qualquer coisa. Eu falei futebol assim, né? A gente sempre está fazendo opções. Então, o que a gente precisa entender aqui em relação à perfeição, tudo aqui que a gente vai falar é em relação a alcançar a perfeição. Tá? Todos nós estamos avançando, isso é compreensível, tá? Mas se a gente quer alcançar esse nível de perfeição, chamado Samadhi, que é essa absorção completa em Krishna, através do amor puro, a gente vai ter que... vai ser muito natural, né? Muito natural, assim, estar com Krishna. E nossa escolha por Krishna. Completamente natural, assim como uma mãe quer ficar perto do filho o tempo todo. Acabou de ter um neném, meu Deus do céu, não vai largar nunca. É natural. Ninguém vai ficar obrigando, então não se preocupem. A gente não vai poder forçar a nossa mente a ficar absorta em Krishna 24 horas, porque não vai ficar. A gente tem que fazer o máximo que a gente puder, se disciplinar, se organizar, para ir conquistando isso gradativamente. Mas a gente só vai conseguir isso, né, quando tiver um coração muito puro, livre desses apegos, livre de tudo isso, quando estivermos realmente apaixonados por Krishna. Isso é uma condição completamente natural, não é artificial. Não é artificial, a gente não vai conseguir. Pode sentar aí, meditar, fazer o que você quiser. Não vai ficar 5 minutos, não consegue ficar nem 1 minuto pensando. O que dizer 24 horas? Então, isso é amor, é algo arrebatador, não é, sabe, racional, não é uma coisa que a gente vai tentar manipular com a minha inteligência. Não é assim não, gente, é o coração é que manda. Quando o coração se apaixona, já era. Não tem jeito, domina a mente, domina tudo. Então, isso é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga assim, o processo natural. Não é? Você não vai ver ninguém lá na dimensão espiritual fazendo Hatha Yoga, sentado com as pernas cruzadas, tentando controlar
Não, você vê todo mundo abraçando Cristo, beijando Cristo, cozinhando com a Cristo, fazendo as coisas por amor. É a vida se torna natural e plena e perfeita por conta do amor. Então, a maior parte do nosso processo é trabalhar o que nos impede. São duas coisas, basicamente. Uma coisa é começar a trabalhar aquilo que está nos impedindo. E outra coisa é conhecer Cristo. A gente precisa conhecer Cristo para se apaixonar por Ele. Se a gente não conhece Ele, como é que vai se apaixonar? Como é que a gente vai se apaixonar por alguém que a gente não conhece? Então, mesmo nesse mundo, a gente pode se apaixonar por alguém, mas de repente o nosso pai vai dizer, olha, não vai minha filha, não vai meu filho, essa pessoa não dá certo para você. Primeiro você vai ter que conquistar seu pai, e depois você vai conseguir realmente ficar com a pessoa que você quer. Mas se o pai não permite, não tem jeito. Então, se os meus sentidos, que estão apegados a tantas coisas, se a minha mente é apegada a tantas coisas, não deixa eu ficar 1 minuto a sós com Krishna, como é que eu vou me apaixonar por essa pessoa? É muito simples. Então, a gente tem que conquistar o veículo, que é o corpo, a mente, são ferramentas, são faculdades, que tem que estar sob o nosso controle. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que se associar com os devotos. A pessoa Bhagavata é o mesmo que o livro Bhagavata. Isso significa que a pessoa Bhagavata, o livro Bhagavata, vai falar sobre quem? Vai falar sobre Krishna. Então a gente vai ver como Krishna é, o que Krishna faz, a beleza dele, como ele brinca com todo mundo. É assim, ou como ele é o Supremo, como controla todas as coisas. Tem diferentes níveis de conhecimento acerca de Krishna. Tá? Então, esse é o processo. Então, muito do processo a gente pode dizer material, no sentido que é simplesmente controlar o corpo e esses impulsos do corpo, essas coisas que vão nos impedir. A gente vai ver isso bem direitinho no segundo verso do Padeshamrita. Tá? Então, podemos dizer, basicamente, são 2 etapas. Uma etapa é esse domínio sobre o material, o controle para que ele não me atrapalhe e que eu possa utilizar isso positivamente no serviço a Krishna. Não me tornar um servo dessas coisas, né, dos sentidos, da mente, assim por diante. E a outra coisa é conhecer Krishna para que eu possa me apaixonar por ele. Então, na medida que eu vou servindo a Krishna, eu vou cozinhando para Krishna, como a Kátia estava falando, vou oferecendo. Ele vai reciprocando. Né? Agora, como é que eu vou fazer serviço para Krishna se eu não controlo meus sentidos? Se meus sentidos ficam me arrastando, vamos lá limpar o templo. Ah, não quero limpar não, estou cansado, não quero fazer isso, vou para um shopping. Você não está se permitindo reciprocidade. Os seus sentidos vão sempre lhe atrapalhar. Vamos ler um pouquinho. Ah, não quero ler, não, vou assistir um filme. Assim, os seus sentidos vão arrastar você o tempo todo. Né? Porque precisa de determinação, precisa empenho para isso. Precisa ter escolha. Né? Então, a gente vai começando a fazer serviço devocional, a gente vai começando a aceitar algum tipo de responsabilidade na missão de Krishna, no movimento de Prabhupada, e Krishna vai reciprocando. E ele vai revelando, ele vai se revelando, ele vai mostrando, dando conhecimento, revelando sobre ele mesmo. E esse é o processo, gente. Esse é o processo de Bhakti Yoga. Agora, se a gente é levado pelo corpo, pela mente, pelos sentidos, a gente termina fazendo as coisas muito precariamente. E o desenvolvimento da gente também é muito precário. Então, quanto mais dedicação, né, mais esforço, mas a gente vai ter probabilidade, não, vai ter assim, condições de aprender mais e de evoluir mais. Tá certo? Entendeu, Shanti? Bom, gente, eu acho que são 5, na verdade, quase 5h30, já 1h30 de bate-papo. Eu vou só mostrar o verso para vocês, eu não vou comentar, e a gente, na próxima aula, a gente trabalha esse verso. Foi muito bom a gente ter conversado sobre tudo isso, porque quando a gente
começar a ver o verso, a gente vai entender o porquê de todo esse prefácio de Prabhupada e de tudo que a gente está falando aqui. Tá? Então, não sei se vocês gostaram do formato da aula, mas assim, a gente vai tentar trazer todo esse conhecimento de Rupa Goswami para a nossa vida prática, para que a gente possa entender que não é simplesmente que essas regras, essas regulações, elas existem caprichosamente, só por uma questão, sei lá, caprichosa, não. Ela tem um propósito, elas vêm com um objetivo muito claro, né? E elas se destinam a nos levar a essa perfeição que vai exigir da gente, né, qualificação. Né? Não é uma coisa barata. Tá certo? Ok, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Posso falar, Maharaj? É a Kátia de novo. Oi, doutora Tati. Então, é que eu tenho que falar, porque, assim, o senhor está falando aí como o Krishna se revela, e eu sinto isso na minha vida. E o senhor sabe que em 2019 eu estive lá fazendo a Nova Gokula. E lá, Maharaj, olha só, Krishna, assim, sabe? Eu fiquei apaixonada por Krishna. E naquele altar todo, eu só sabia quem era Krishna. Eu não sabia quem eram todas as outras deidades. E quando eu voltei de lá, eu coloquei na cabeça que eu tinha que ter um Krishna em casa. E aí eu não encontrava um Krishna para eu colocar roupinha, para colocar o cabelinho, né, e tudo mais. E aí o senhor sabe que eu entrei num curso de escultura para fazer Krishna. E eu nunca na minha vida tinha trabalhado com argila e nada disso. Eu sou professora de crianças, somente. E aí o senhor sabe que eu fui começando a fazer Krishna e eu fui começando a estudar quem era Krishna. Aí eu só ia fazer Krishna. Mas que nada, depois eu fiz Radha, depois eu fiz Chaitanya, depois eu fiz Nityananda, depois eu fiz Ramachandra, depois eu fiz Lakshmana, depois eu fiz Sita. E aí, quando eu estava no Hanuman, a pandemia começou, porque o meu intuito é completar aquele altar, fazer um altar igualzinho aquele na minha casa. E aí o senhor sabe que eu fui estudando ao passo que eu ia fazendo as deidades, eu ia estudando, pegando os livros, né, assistindo todos vocês pelo YouTube, né? E aí depois começou a pandemia e aí que realmente eu comecei a tipo assim, estudar mais, né, o Bhagavad Gita, os Srimad Bhagavatam e fazer os cursos. Então, isso tudo que o senhor está falando, assim, aconteceu muito na minha vida, essa coisa de Krishna ir se revelando, né? E eu, assim, Vanessa, eu acho que essa questão do amor é que a gente, por exemplo, eu fui criada muito dentro da religião católica, nada contra, mas sempre me foi passado que Deus era uma energia, que Deus era alguma coisa assim, que não tinha uma forma, né? E quando eu comecei a entender que Krishna, né, pela sua misericórdia, ele nos concedeu uma forma, né? Uma forma para nesse mundo material fazer com que nós fiquemos sempre perto dele. Ele dá essa misericórdia a nós, de nós todo dia irmos ali, né, reverenciá-lo, né? Oferecer uma comida para ele, oferecer que seja uma flor para ele, né? Porque o que ele quer de nós é o quê? É o nosso amor. E ele existe. Deus não é só uma energia. Deus ele tem uma forma para gente, né? Então, assim, tudo que o senhor está falando, assim, eu agradeço muito, Maharaj. Não vou falar muito, senão. Muito obrigada. Ok, gente. Então, eu quero agradecer a todo mundo. No próximo sábado, a gente vai estudar o verso bem direitinho. Então, tem aqui alguns devotos, né? Então, a gente... Tem algumas pessoas de primeira vez, eu não estou reconhecendo aqui. Bom, a Kátia foi a primeira vez, né? Tem o Ivan aqui, a Bhakti Vanessa também. Aí tem aqui uma foto que eu não sei quem é, que está aqui.
Bom, tem o Moto G5S Plus, quem é? Deixa eu ver que ela falou aqui no chat, Maharaj. É a Gianine Santos, de Manaus. Ah, Gianine Santos. Prazer, Gianine. Aí tem aqui, como é o seu nome? Aqui apareceu uma imagem aqui em cima, embaixo de você. Aí tem a Unchante, né? Tem a Maria Zilda também, que está aqui pela primeira vez. Maria Zilda, essa aqui da frente? As imagens, elas aparecem diversificadas, talvez não seja. É uma foto com uma pessoa que está com uma roupa vermelha, um vestido vermelho. Sim. Está pela primeira vez também. Isso. Ok. Aí tem a Subhadra também. Mas tem uma pessoa aqui que está com a roupa escura. Como é? Está aparecendo aqui embaixo. Está rindo agora. Quem é? Daniela Azevedo, está aqui o nome dela na tela. Aqui não estou vendo. Tudo bem, Daniela? Então, gente, bom, são vocês que estão aqui hoje. Então, tem Subhadra. Subhadra de onde? Subhadra, olha, se vocês quiserem falar com o Maharaj, vocês podem desmutar o microfone de vocês, tá? Mas eu acredito que é a Subhadra de São Paulo, né? Ela falou aí. Subhadra de São Paulo? Sim, Subhadra de Santa Isabel, São Paulo. Esposa do Vaikunta Murti. Ah, do Vaikunta. Hare Krishna, Mataji. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com o senhor. Quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Não. É só... Hoje eu vim para ouvir. Só agradeço. Muito obrigada. Tá bom. Não sei se você está... A gente tinha começado um programa com o Templo de Fortaleza, de algumas lives. A gente desenvolveu mais ou menos essa ideia de conversar, de falar mais assim. Eu vi que os devotos tinham muitas dúvidas, a gente dava uma palestra, terminava e as pessoas ficavam com suas dúvidas, então a gente resolveu fazer nesse formato, onde a gente vai conversando, vai explicando e as pessoas vão podendo falar e a gente acontece dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente. A gente precisa olhar essas coisas com uma outra visão, né? Sem dogmas, sem imposições morais. Existem muitas coisas que dificultam o nosso próprio desenvolvimento natural. Tá bom? Então, eu espero encontrá-los novamente no próximo sábado. Um bom final de semana para todos, tá? Hare Krishna.